começar? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom e para sempre dura a tua misericórdia. Te rendemos graças, ó Deus, por estarmos aqui com liberdade, Senhor, para adorá-lo, para buscá-lo e para ouvir a tua voz. Deus, que os nossos corações sejam sensíveis, maleáveis, para receber a tua palavra. Que possamos desenvolver a capacidade de ouvi-la de bom grado, para que possamos ser por ela forjados, transformados e edificados segundo o teu propósito. Permita-me, Senhor, ser instrumento de edificação e de louvor ao teu nome nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O que significa, basicamente, à luz da Bíblia, a palavra juízo? Quem fez? É a justiça de Deus em ação e manifestação. Certo? A palavra justiça e juízo, em muitos textos da Bíblia, elas parecem ser equivalentes. Tá certo? A palavra justiça e juízo, em muitos textos da Bíblia, elas parecem ser equivalentes. Por exemplo, quando fala assim, o exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, veja que a palavra justiça e juízo estão aqui com o mesmo sentido. Tá certo? E de fato tem. É exatamente similar, parecido com amor e graça. Graça é amor. Amor é um atributo essencial de Deus. A graça é o revelar deste atributo. É a demonstração deste atributo. Então, Deus é essencialmente justiça. E o juízo é o manifestar, é o expressar desse atributo divino. Então, juízo é basicamente justiça exercida. É a justiça de Deus em demonstração, em ação. Amém. 2. Qual a razão de Deus executar juízo? Pecado, simples assim. Certo? Não haveria morte se não houvesse pecado. Não haveria juízo se não houvesse pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, não haveria condenação, não haveria juízo se não houvesse pecado. Evidentemente que a ira de Deus, ela demora a ser executada. Por quê? Porque Deus, ele não age contra o seu caráter. Deus nunca vai agir, Deus nunca agiu e nunca agirá contra o que ele é. Então, muito embora ele seja justiça e fogo consumidor, ele também é amor, ele também é graça. Não é que Deus seja metade amor e metade justiça. Deus é perfeitamente justiça, perfeitamente amor. E a sua ira contra o pecado é uma emanação da sua perfeição. Não é como nós, quando nós ficamos irados. A ira de Deus é santa, é perfeita, é uma emanação da sua perfeição. Terceira questão. Segundo Romanos 2:4, com que propósito Deus manifesta a sua bondade? Para conduzir o homem ao arrependimento. Os homens, consciente ou inconscientemente, interpretam os atributos de Deus de bondade. Certo? Os homens interpretam desenvolvendo um senso de impunidade. Quer dizer, eles interpretam a demora divina em punir o pecado. Só que, na verdade, a bondade de Deus deveria e deve servir para nos conduzir ao arrependimento. Isto é, nós deveríamos ficar constrangidos, certo? Pela bondade de Deus e acertar e não errar mais. Mas, pelo contrário, os homens desenvolvem um senso de impunidade, porque
percebem a demora divina com relação à sua maldade. Quarta questão. De que maneira Deus exerce juízo conforme Romanos 2, de 5 a 11? Alguém fez? Isto. Deus julga, segundo o verso 5, segundo a reta justiça, e verso 11, não faz acepção de pessoas. Deus julga segundo a reta justiça e não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre judeu e grego. Deus julga segundo a sua reta justiça e não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Certo? Nessa construção aqui mesmo, nesse texto aqui mesmo, Paulo escreve: tribulação e angústia virão à alma de qualquer homem que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois o grego. Glória, porém, honra e paz virão à alma daquele que pratica o bem. Primeiro ao judeu e depois o grego. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus não trata os homens indistintamente. Então, Deus julga segundo a sua reta justiça e não faz acepção de pessoas. Então, na aula passada, nós vimos que Deus se revela contra o pecado. Entretanto, Deus não executa juízo sem primeiro revelar toda a sua bondade. O seu amor, a sua misericórdia, a sua graça precedem o juízo. Deus age perfeitamente de acordo com o seu caráter. Ele ama e perdoa sem deixar de ser justo. Ele exerce juízo, exerce justiça, mas não o faz sem que primeiro revele toda a sua bondade. Alguém pode fazer isso? Com tanta perfeição? Ser juízo e amor ao mesmo tempo? Primeiro, o amor. Por exemplo, justiça e juízo são a base do teu trono. Fala de quê? Do governo perfeito de Deus, que é baseado na justiça e juízo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade precedem, vão adiante do teu rosto. Certo? Quer dizer, Deus, antes de punir a maldade dos homens, Ele revela a sua bondade. Ele permite que o homem volte atrás, se arrependa. Deus adia o juízo, na esperança de que o homem se arrependa. Porque Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem por demorada, porque Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. Então, Deus não foge disso. Deus não age contra aquilo que Ele é. E Ele é bondade, justiça, longanimidade, graça, amor. Amém? Terceiro ponto aqui, então. Aspectos. Aspectos e tipos. Há dois aspectos com relação ao juízo de Deus. Primeiro aspecto, histórico. Deus, ao longo da história, executou juízo sobre as nações ímpias, enviou o dilúvio, castigou os reis, e por que não citar a cruz, o julgamento dos nossos pecados? Então, o juízo de Deus tem esse aspecto histórico. A Bíblia, ela nos traz narrativas de eventos passados, traz a narrativa de eventos históricos
em que Deus exerceu juízo. Algumas pessoas que não têm a visão correta e que vão para a Bíblia apenas para contradizer, há pessoas assim, há pessoas que são estudiosas da Bíblia, mas não com o coração aberto para buscar Deus, mas para buscar falhas. Então, eles pegam esses textos em que Deus exerceu juízo, para dizer que Deus não é bom. Só que eles não levam em conta que quando Deus executou juízo sobre as nações ímpias, houve um tempo de misericórdia muito grande. Houve um tempo em que Deus suportou a impiedade daqueles povos. E enquanto Deus suportava, Deus abençoava com o sol, com a chuva. Ou vocês acham que o sol está lá em cima apenas para enfeitar o universo? O sol, todos os dias, cumpre o seu papel para tornar esse planetinha aqui habitável. Certo? E durante muito tempo, Deus suportou essas nações. Quando Deus chega ao ponto de mandar destruir, e ele não é destruidor, quando ele mandou Israel, usou Israel como instrumento, Deus estava sendo justo, exercendo juízo. Deus não destrói, Deus exerce juízo. Segundo aspecto, escatológico. Então, o juízo de Deus tem um aspecto histórico e tem um aspecto escatológico. A Bíblia menciona alguns julgamentos futuros, e em especial o julgamento final, o julgamento do trono branco. Então, o juízo tem um aspecto histórico, quer dizer, de coisas que já aconteceram, em que Deus exerceu juízo, e ainda haverá julgamentos futuros, como, por exemplo, o grande trono branco, e por que não dizer, a grande tribulação. A grande tribulação será um tempo de juízo de Deus. Juízos tipos. A Bíblia fala de 3 tronos ou tribunais de juízo. Primeiro, o tribunal de Cristo, a realizar-se nas regiões celestiais. 2 Coríntios 5:10. Comparecerão nesse julgamento somente os cristãos. Então, haverá um julgamento para aqueles que foram salvos, que é chamado de tribunal de Cristo. Segundo, o trono da glória de Cristo, a realizar-se sobre a terra, quando ele sentar-se-á como rei, durante o milênio, a julgar as nações. Mateus 25, 31 a 32. E o grande trono branco, a realizar-se no céu, perante o qual comparecerão todos os mortos ímpios. Isso está em Apocalipse 20, de 11 a 12. As Escrituras apresentam 7 julgamentos ou fases de julgamento que tratarão de todas as inteligências do universo quanto à sua responsabilidade perante Deus, isto é, os vivos e os mortos, anjos e homens. Então, de modo categórico, a Bíblia mostra que haverá ou há 7 fases ou tipos de julgamentos. Agora, qual é a marca distintiva entre os seres humanos e os outros seres vivos? Qual é a diferença marcante entre nós, seres humanos, e os outros seres vivos? Oi? Também é. Qual seria a diferença marcante entre nós, seres humanos, e os outros seres vivos? Observe que eu falei aqui de 7 fases de julgamentos em que Deus tratará com todas as inteligências do universo quanto à responsabilidade perante Ele. Não. A diferença básica ou marcante é que nós somos racionais.
Nós somos seres inteligentes. Eu nunca li na Bíblia, pelo menos eu já li a Bíblia algumas vezes, nunca li na Bíblia, nenhum texto que diga assim, aquelas feras que destroçaram os ossos dos cristãos no Coliseu Romano, deverão comparecer perante Deus para prestar contas. Leu isso já? Os Césares lançavam os cristãos no Coliseu às feras. Mas eu nunca vi nenhum texto dizendo, os leões deverão comparecer perante Deus para serem julgados, para prestar contas. Mas uma coisa eu sei, esses imperadores terão que prestar contas. E qual é a diferença? É porque nós somos racionais, inteligentes. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e escolhas. Estes julgamentos são o julgamento dos pecados dos homens, o auto-julgamento do cristão, o tribunal de Cristo, o juízo das nações, o juízo de Israel, o juízo dos ímpios mortos e o juízo dos anjos. Primeira fase ou primeiro tipo, o julgamento dos pecados. Cristo sofreu a penalidade que o pecador merecia. Satisfez as exigências justas divinas contra o pecado, por esse ter violado a lei de Deus. Dessa maneira, abrindo a porta da justificação. Em razão dessa obra propiciatória, Deus agora pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Diz assim. Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou repetir. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está se referindo à cruz. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, da justiça de Deus, no tempo presente. Ou seja, na cruz. Na cruz, Deus exerceu justiça. Deus julgou os nossos pecados na cruz. E por graça, por misericórdia, quem deveria estar lá, não estava. Certo? Por conta do que aconteceu, de alguém que assumiu o nosso lugar, nós agora podemos ser salvos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que é que Deus salva o pecador? É só porque ele é amor? É só porque Deus é bom que Deus salva? Quando Deus salva o pecador, ele está sendo justo. Por que justo? Porque o preço já foi pago. O juízo que nós merecíamos já caiu sobre alguém em nosso lugar. Certo? Então Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o primeiro tipo de juízo foi esse, na cruz. Segundo, o auto-julgamento do cristão. Em 1 Coríntios 11, 31 a 32, Paulo menciona o princípio espiritual de auto-julgamento por parte do cristão, dizendo: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A segunda fase ou tipo de juízo é esse,
auto-julgamento do cristão. E o que seria isso? Em versos anteriores, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos uma facilidade de fazer isso com respeito aos outros. Isso é natural, isso é comum. Nós temos facilidade de fazer isso com os outros, examinar o outro. Mas temos dificuldade de fazer esse exame pessoal, introspectivo. Por quê? Porque nós temos a tendência de mascarar nossos erros. Mas nós temos que fazer isso enquanto estamos aqui, em nossa caminhada cristã. Auto-julgamento. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isto é, se eu fizesse, ou se eu faço, esse exame pessoal, se eu aplico esse autojuízo, eu não sofreria juízo, não seria julgado. Entendeu? E o que é aplicar esse autojuízo, esse autojulgamento? É você constatar que você errou e buscar correção. É isso. Julgar a si mesmo é você reconhecer que você está no erro e desviar-se do erro. Isto é autojulgamento cristão. É você julgar a si mesmo naquilo que você pensa, naquilo que você faz, nas suas motivações. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E aí Paulo fala: mas quando julgados? Quando é que nós somos julgados? Nós somos julgados quando nós falhamos no quesito de autojuízo. Estão me entendendo? Quando você falha em corrigir a você mesmo, você será julgado. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, observe que no tempo presente cabe uma disciplina divina com relação aos seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. Isto é, Deus castiga os seus filhos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Por quê? Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então, os filhos de Deus, quando falham no quesito de autojulgamento, de autoexame, quando nós falhamos em nos corrigir, Deus nos corrige. Isto é, Deus nos traz juízo. Com que propósito? O propósito não é para condenação, certo? Para não sermos condenados com o mundo. E qual é a condenação do mundo? O mundo não recebeu a Cristo. O mundo rejeita a Deus. E por isso, qual será a sua condenação? A morte eterna. Então, quando nós somos disciplinados, quando nós somos julgados pelo Senhor, quando sofremos juízo de Deus, é para não sermos condenados com o mundo. Isto é para a nossa salvação. É para não perdermos a salvação. É por isso que Deus castiga os seus filhos. Porque Ele não quer perder ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz Paulo. Eis a razão porque há entre vós muitos que estão doentes, e muitos fracos, e não poucos que dormem. Eu não posso dizer que alguém que esteja doente ou sofrendo, ou que tenha morrido precocemente, seja porque ele pecou. Não posso dizer isso. Fulano está doente porque certamente ele pecou. Não posso dizer isso. Mas é uma possibilidade. Beltrano morreu jovem porque talvez ele tenha pecado.
Eu não posso dizer isso, mas Deus sabe, e isto é uma possibilidade. É melhor que alguém morra jovem, salvo, do que velho perdido. Estão me entendendo? Então, muitas vezes, os filhos de Deus têm os seus dias abreviados na terra, não porque Deus queira, mas porque Deus conhece e sabe. Deus esperou que ele fizesse correção a vida inteira. Deus esperou que ele aplicasse auto-julgamento a vida inteira, mas ele não o fez. E Deus, para não perdê-lo, para não condená-lo com o mundo, Deus aplica o juízo, que pode ser uma morte precoce. Agora, não sou eu que vou dizer isso, porque eu não sei, Deus sabe. Mas é uma possibilidade. Quando nós falhamos em nos julgar a nós mesmos, nesse exame pessoal, Deus exerce sobre nós juízo. Com que propósito? Para não sermos condenados com o mundo. É o julgamento que o crente aplica em si, como filho na casa do Pai. O crente, às vezes, é relapso na obediência à palavra de Deus, ou deixou de confessar certos pecados diante de Deus e, às vezes, com algum outro irmão. Amém? O Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao nosso coração, à medida que nela meditamos em atitude de oração. Mas se deixarmos de seguir essa palavra e recusarmos a luz do Espírito Santo, então podemos esperar a vara da correção do Senhor, nosso Pai amoroso. Amém? Então, nesse tempo presente, o que é que nos cabe? O autojuízo, o autojulgamento. Deus espera que os seus filhos examinem-se a si mesmos e façam a correção devida. Mas se nós falharmos, nós seremos julgados, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Terceira fase, ou tipo de juízo, o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento, o tribunal de Cristo, ele não foi estabelecido ou não será estabelecido para determinar se alguém será condenada ou salva. Esse tribunal é para os salvos e não é para a condenação, porque a questão da salvação já é um assunto resolvido. Os salvos, somente os salvos, comparecerão a esse tribunal para receberem recompensas. Então, nós seremos recompensados pela nossa fidelidade ou não. Então, nesse tribunal, poderemos ter ganhos e perdas. Poderemos ganhar recompensas e perder recompensas. Isso de acordo com as nossas motivações. Isso com base nos motivos que nortearam nossas ações, nossas escolhas. Então, esse tribunal é para nos recompensar ou não. Isso vai depender do modo como você conduziu a sua vida na obra do Senhor, na casa do Senhor. E para isso, para não termos surpresas, precisamos sempre aplicar o autojuízo, o autojulgamento. Com que motivo eu faço tais coisas? Com que motivação eu faço isso? Com que motivação eu evangelizo? Então, precisamos perguntar isso a nós mesmos. Tá certo? Porque nós não seremos recompensados de acordo com a função que nós exercemos. Nós não seremos recompensados de acordo com o cargo ministerial que ocupamos. Se alguém é pastor, mais recompensa ele terá. Lê do engano pensar assim.
Às vezes, aquele irmãozinho que ninguém vê será mais recompensado do que aquele que é visto pregando aqui. Por quê? Porque naquilo que ele se aplicou, ele foi fiel. Ao passo que aquele que está aqui pregando, que está sendo visto, não foi fiel. Então, seremos julgados pela nossa fidelidade, não pela unção, não pelo cargo, não pelo título. Tá certo? Então, esse tribunal não será para condenação, mas para recompensar. E lá nós teremos recompensas ou perdas de recompensas. Quarta fase, o julgamento de Israel. A nação de Israel, os judeus, goza de uma relação especial com Deus em razão do pacto com eles, por ele ter escolhido essa nação como testemunha entre as nações da terra. No plano de Deus, ficou estabelecido que dela viriam a salvação e a bênção pelo fato de que o Messias procederia de Israel. E também, quando restaurado ao favor divino, essa nação tornar-se-ia uma bênção. Por causa dessa relação pactual, Deus os chama meus filhos e trata-os com castigo quando lhe desobedecem. Isaías 43, 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então, Israel será julgado pelo Senhor. Israel sofrerá juízo. Sim, sofrerá. A grande tribulação, ela tem o alvo primário, o propósito principal da grande tribulação, do dia do Senhor, é reconduzir Israel à fé no Messias. É disciplinar Israel. Eles passarão por apertos, eles serão perseguidos. Israel será invadida, dominada. Eles vão estar a ponto de serem destruídos. Mas quando eles reconhecerem que aquele que eles rejeitaram era de fato o Messias, eles vão se arrepender amargamente. Eles vão chorar amargamente. E é nesse momento, cumprindo profecias, Cristo volta para salvar Israel. Os rebeldes dentre eles serão destruídos. E o remanescente fiel vai compor ou vai formar o núcleo de um Israel renovado espiritualmente. Então, Israel sofrerá juízo de Deus na grande tribulação. A grande tribulação tem esse propósito primário: tratar com o povo de Israel. Amém? Quinta fase, o julgamento das nações. Este julgamento é descrito por Jesus em Mateus 25, 31 a 46, como julgamento das nações. Certos eruditos têm considerado este juízo idêntico ao juízo predito em Apocalipse 20, de 11 a 15. Isto é, que se refeririam a um julgamento geral de todos os homens perante o grande trono de Deus. Então, alguns estudiosos afirmam que o julgamento de Mateus 25 é o mesmo que o juízo de Apocalipse 20, 11. Mas podemos fazer aqui algumas comparações, certo? E eu vou trazer aqui alguns pontos fazendo essa comparação e demonstrando que não é. São duas coisas distintas, completamente diferentes.
Em Mateus 25, 31 a 46, nenhuma ressurreição é mencionada. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, é mencionada a ressurreição. Em Mateus, serão julgadas as nações. Em Apocalipse, serão julgados os mortos. Em Mateus, o julgamento será realizado na terra. Em Apocalipse, a terra e o céu já fugiram. Em Mateus, a classe de julgados: ovelhas, cabritos e irmãos. Em Apocalipse, há uma só classe: os mortos. Em Mateus, nenhum livro é mencionado. Em Apocalipse, os livros serão abertos. Em Mateus, ocorrerá antes do milênio. Em Apocalipse, acontecerá após o milênio. O julgamento de Mateus 25 não concerne a igreja, pois ela estará associada com Cristo neste julgamento. Amém? Então, neste julgamento das nações, não é alguma coisa que se diga a respeito à igreja. Pelo contrário, ela vai estar nesse julgamento como administradora com Cristo desse juízo. E Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabemos que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. A igreja, ela é, ou ela tem a função na administração do plano de redenção de Deus. Somente à igreja foi dada a missão de anunciar o evangelho, pregar redenção. Tá certo? Após o arrebatamento, nós teremos funções. Nós seremos coparticipantes com Cristo no juízo que Ele trará sobre a terra e sobre as nações. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos? Obviamente que esses anjos não são os anjos eleitos, são os anjos caídos. Então nós ocuparemos funções tais como essas. Nós seremos administradores no juízo de Cristo sobre as nações. Então, o julgamento de Mateus 25 não se refere à igreja, nem tampouco será concernente ao povo judeu, pois o julgamento desse será em separado, como acabamos de notar nos parágrafos anteriores. A base do julgamento será então a maneira pela qual essas nações trataram Israel. Então, o que será basicamente o julgamento das nações? Acontecerá quando Cristo voltar, as nações serão reunidas e elas serão julgadas, de acordo com o tratamento que elas deram ao povo de Israel. Amém? Sexto julgamento. O julgamento dos ímpios mortos. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, esses textos os irmãos vão ler em casa, ok? Apocalipse 20, de 11 a 15. Este julgamento terá lugar ao fim do milênio, 1000 anos depois do julgamento das nações, realizando-se não sobre a terra, como foi no caso do julgamento das nações, mas sim nas regiões celestiais, onde Deus habita. A primeira ressurreição ocorrerá antes do início do milênio, e será para os mortos justos, pertencentes a todas as dispensações, à igreja e ao grupo salvo durante a grande tribulação. Sendo que os participantes da primeira ressurreição
são descritos como bem-aventurados e santos. Naturalmente, os demais mortos que não viveram até o fim do milênio não o são. Por essa razão, cremos que perante o grande trono branco comparecerão somente os mortos ímpios. Então, o julgamento dos mortos, ou o julgamento do trono branco, será para aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Tanto o Apocalipse como outros textos mostram que haverá duas grandes ressurreições. E este julgamento final será para os que fizerem parte da segunda ressurreição, os mortos ímpios. A igreja não estará nesse julgamento, porque nós temos a promessa de salvação do juízo. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. E por final, o sétimo julgamento, o julgamento dos anjos, está em Judas 6. Diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O texto mostra que haverá o julgamento dos anjos. O texto aqui em questão não fala de todos os anjos caídos, fala de alguns anjos que por alguma razão especial estão algemados, reservados para esse grande dia. Nós bem sabemos que o diabo e os seus anjos estão soltos, com alguma liberdade para agir. É evidente que eles não têm total liberdade, porque Deus os restringe. Deus, na sua misericórdia, na sua graça e soberania, os restringe. Mas há alguns anjos que, por questões específicas, estão trancados. Eu não vou entrar aqui nessa questão, há muita polêmica em torno disso, mas eu quero apenas dizer que haverá um julgamento dos anjos caídos. Ok? Deus trará juízo sobre os anjos caídos. O tempo quando os anjos serão julgados não está definitivamente estabelecido nas Escrituras, mas nos parece que provavelmente ocorrerá na mesma ocasião do grande trono branco, ao fim do milênio. Satanás e algumas hostes, e algumas de suas hostes, pelo menos estão em liberdade agora para operar os seus desígnios dentro dos limites estabelecidos por Deus, enquanto alguns anjos, por causa de pecados especiais, estão algemados nas trevas, aguardando o juízo daquele grande dia. Satanás será primeiramente algemado ao início do milênio, e então, ao fim desse período, será banido para sempre ao lago de fogo. Agora, quem será atingido pelo juízo? Quem será atingido pelo juízo? De um modo em geral, em certos aspectos, todos nós somos julgados. Agora e depois. Certo? De um certo modo, a considerar alguns aspectos, todos nós somos julgados. Agora e depois. Tribulação e angústia virão a alma de qualquer homem que pratica o mal. Glória, porém, honra e paz virão a alma de qualquer homem que pratique o bem. Então, nós, em alguma medida, hoje, nós sofremos juízo. E nós temos ainda a questão do auto-julgamento, que Deus nos concedeu para que não precisássemos ser julgados. Tá certo? Então, de algum modo ou de outro, todos nós
sofremos juízo. Ok? Somos, como crentes em Jesus, disciplinados como filhos e temos o auto-julgamento. Mas, no que diz respeito à salvação ou condenação, não seremos condenados. Entretanto, quanto a receber recompensas, os justos deverão ser avaliados conforme verificado nos parágrafos anteriores a respeito do tribunal de Cristo. Então, quem será atingido pelo juízo? É claro que há fases e há tipos de julgamentos, certo? No que diz respeito à salvação, né, à condenação, nós não participaremos. Por quê? Pela fé em Jesus Cristo, pelo julgamento que Ele sofreu em nosso lugar e pela nossa fé nele, nós temos vida eterna e não entramos em juízo. Mas nós seremos julgados com relação a recompensas. Então, de um certo modo, em alguma medida, todos nós somos julgados. E enquanto não chega este dia, nós estamos dentro de um processo de caminhada cristã, aonde nós devemos, como cristãos, aplicar auto-julgamento. Se eu verifico que eu estou errando, se eu constato que eu estou errando, se eu reconheço que eu estou errado, eu devo aplicar autojuízo. Isto é, correção, autocorreção, e não pecar mais. Agora, o quarto ponto, o dia do Senhor. Muitos profetas, mas muitos mesmos, há muitos textos. Se eu fosse aqui abordar texto a texto, eu gastaria aqui talvez umas 10 horas. Porque são muitos textos. Muitos profetas usaram a expressão o dia do Senhor, e até mesmo com algumas variantes, com algumas variações. O dia do Senhor não é um dia literal, não é um dia de 24 horas, mas é um período específico, é um período escatológico. E como eu disse, há algumas variantes. Muitos profetas fizeram uso de vários termos como últimos dias, o tempo do fim, naquele dia, os últimos dias. Então, o dia do Senhor foi largamente usado por esses profetas, como Obadias, Sofonias, Daniel, Isaías, Miqueias. O próprio Paulo usou esse termo também, o dia do Senhor. E o dia do Senhor, de acordo com o texto e contexto em que ele está, pode ter um aspecto negativo e um aspecto positivo. Mas ele é muito mais utilizado para o aspecto negativo. Muitos profetas se referiram a esse dia como dia de alvoroço, dia de densas trevas, dia de negrume, escuridade, dia de indignação. Eu trouxe aqui alguns textos. Daniel, de um modo, ele usa uma outra expressão. Ele diz: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Dá para imaginar um tempo desse? Nós temos dias históricos de juízo de Deus. O dilúvio, os cativeiros que Israel sofreu, o castigo das nações ímpias. Mas quando Daniel escreve, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está chegando um momento aí, de um tempo de angústia nunca antes experimentado.
Então, este seguramente é o dia do Senhor, em que ele vai trazer juízo sobre a terra. Amós 5,18: para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Isaías 13, 6 e 9: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, esse dia é um dia profético, é um dia escatológico, é um período em que Deus vai tratar com Israel, vai julgar as nações. Eu baseei a minha matéria em um livro chamado Antes da Última Batalha, Armagedon, de Arthur Bloomfield. Na visão de Arthur Bloomfield, certo? É claro que essa visão, a outra visão, ele entende que o dia do Senhor é um período de 7 anos que antecedem a volta de Cristo. Então, o dia do Senhor, na visão dele, corresponde às trombetas e às taças. Ele estima, Arthur Bloomfield estima, que do arrebatamento até a volta do Senhor, haverá um período de 10 anos e meio. Certo? Os 6 primeiros selos compreendem um período de 3 anos e meio. Certo? Nos 6 primeiros selos, Deus ainda ministra juízo com graça. Por quê? Nesse período inicial de 3 anos e meio, ainda haverá salvação. Muitos serão salvos, ainda que com muita dificuldade. Por quê? Não haverá pregação convencional, não haverá igreja aberta. Aqueles que se mostrarem contrários ao sistema do anticristo serão perseguidos, serão presos, serão mortos, certo? Então ele diz que nesses 3 anos e meio iniciais haverá salvação, porque Deus derramará o seu juízo com graça. Ele fala que os 6 primeiros selos encerram um ciclo, que é chamado de a dispensação da graça. A graça se encerra no 6º selo. E após o 6º selo, é que se começa o terrível dia do Senhor, de 7 anos, que corresponde à 70ª semana de Daniel. São os 7 anos finais, que corresponde às trombetas e taças. Então, na visão de Arthur Bloomfield, são 10 anos e meio. Essa visão não é a mais seguida, a mais aceita. A visão mais aceita é que, do arrebatamento até a volta de Cristo, são 7 anos. Durante esses 7 anos, os 7 selos são abertos. Certo? Ou seja, não importa se são 7 anos ou 10 anos e meio. O que importa é que a igreja não estará aqui, nesse período. Eu não vou entrar em detalhes acerca disto, porque isso vai ser abordado com mais profundidade no próximo tema, a grande tribulação. Então, no próximo tema, eu vou falar sobre isso com mais detalhes. Essa questão de 10 anos e meio, por que ele acredita nisso? 10 anos e meio. E eu trago textos com base para demonstrar isso. Por exemplo, o 6º selo é uma espécie de prenúncio do que vem depois. O 6º selo anuncia o dia do Senhor. Pode conferir lá, Apocalipse 6. O 6º selo anuncia o dia do Senhor. O dia do Senhor é um período de 7 anos. Esses 7 anos, de onde que esses 7 anos foram tirados? Foram tirados de Daniel 9. 70 semanas
estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para trazer expiação, selar o Santíssimo. Então, essa profecia é uma profecia literal para Israel. A igreja não estava presente e ela não participou das 69 semanas que já foram cumpridas. Resta uma semana de anos, isto é, restam 7 anos. Se a igreja não participou das 69, também não deverá participar da 70ª semana de Daniel. Esta semana é para o povo judeu. Eu não estou aqui dizendo que a visão dos 10 anos e meio é a mais correta, mas convém observá-la, convém estudar, certo? Agora, se todos os selos serão compreendidos em 7 anos ou em 10 anos e meio, o que me importa é que a igreja não estará aqui para sofrer esse juízo inigualável, esse tempo de angústia, o qual nunca houve e jamais haverá, porque a igreja não está designada a passar pelo dia do Senhor. Amém, meus queridos? Concluindo então. Deus é um Deus santo e justo. Amém? Deus é um Deus santo e justo. Para nós isso é inquestionável. É indubitável. Deus é um Deus santo e um Deus justo. E não trata impunemente o pecado. E movido pelo seu amor, enviou o seu Filho para nos prover salvação. E pela fé em Jesus, os homens serão salvos ou serão condenados. Deus executa juízo, ou melhor, o juízo de Deus será executado por questões muito simples. Primeiro, Deus é o justo juiz e não trata o pecado impunemente. Segundo, a razão pela qual Deus executa juízo, a razão pela qual Deus manifesta a sua santa ira, é o pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a terceira questão, simples. Os homens são responsáveis pelos seus atos e escolhas. Ou seja, nós temos a capacidade para fazer escolhas. Do contrário, qualquer julgamento não faria sentido algum. Deus é o santo, é o justo juiz. Deus executa justiça e juízo pela razão de existir pecado. E os homens são responsáveis pelos seus atos e escolhas. Isto é, nós temos a capacidade para fazer escolhas. De outra sorte, nenhum julgamento faria sentido. E a boa notícia, a boa nova, é que em Cristo não seremos condenados. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém? Não sofreremos o juízo para a condenação, mas no processo de nosso caminhar cristão, podemos sofrer o juízo de Deus, que vem sobre nós quando nós falhamos no quesito de avaliação pessoal, de autoexame. Mas esse juízo que vem não é para a perdição, é para não perder a salvação. Porque Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Amém? Assim estamos encerrados.